de Cintura. Programa não recomendado para menores de 14 anos. Fabiana Sparrenberger. Jogo de cintura especial neste 19 de junho de 2025. 23 anos do Diário de Santa Maria. E hoje nós falamos aqui com as convidadas, cinturetes desse dia de celebração, sobre a nossa vivência com o Diário. Convidada mais do que especial, Ruth Pereiron, que é, além de leitora assídua, que eu sei que ela é, não sabia que ela era assinante. Lá no dia em que o jornal circulava, pela primeira vez, a Ruth 19 de junho de 2021. 22 23 anos são 23 hoje. anos. Uma das primeiras assinantes, então. André Loreto, Cione Gomes, que junto comigo estava na foto, que a gente vai mostrar agora. Vamos mostrar lá do início. A foto dos primeiros editores do Grupo Diário. Eu e Cione estamos ali. Só que hoje bem mais lindas, né, Cione? Com certeza. 23 anos. Inevitável. Olha, tá mostrando aí. É só conferir para ver como a gente melhorou. E Leila Moura também, então, hoje conosco nessa data especial. Ruth, vamos começar com a tua ligação, teu vínculo com o Diário. Tá, então primeiro eu queria fazer um presentinho. Adoro começar o programa com cartãozinho de presente pelo dia de hoje, para a direção do grupo. Hoje direção é o grupo, e colaboradores do Grupo Diário. Eu vou mostrar. Na época era o Diário e o Jornal, agora já é um grupo bem maior. Né? É, bem maior. Tá aqui, olha só, gente, é personalizado o convite. A câmera está mostrando aí para vocês. Quem nos acompanha só na rádio, tem várias páginas de cultura, provavelmente editadas por Cione Gomes. É verdade. Provavelmente. Várias são flores feitas com páginas do jornal, sempre a editoria de cultura. E lá dentro diz: ao Grupo Diário, é com imensa satisfação e alegria que a direção e equipe do Teatro 13 de Maio parabenizam os 23 anos do Jornal Diário. São anos de dedicação e sucesso nas atividades jornalísticas, levando à comunidade de Santa Maria e região informação, cultura e entretenimento. Recebam com todo carinho um forte abraço e vida longa, Ruth Pereiron e equipe do Teatro 13 de Maio. Que possamos sempre reflorescer as páginas do jornal, as falas da rádio, as imagens da televisão e as postagens das redes sociais com arte e cultura. Vida longa ao Diário. Que lindo, Ruth! Em nome da direção e também dos colaboradores, todos os colegas do Grupo Diário, agradecemos a linda turma, homenagem. Muito obrigada. Mas agora nos conte, Ruth, como é que foi, assim, como é que é a tua ligação, como é que é o teu dia a dia, como é que o jornal impresso se insere no teu dia a dia? Bom, primeira coisa eu recebo em casa o meu impresso, né? Mas lá no teatro a gente agora recebe o online, né? Então o que eu faço? Cada vez que a Cione publica alguma coisa sobre o nosso teatro, lá vai a Ruth recorta e a gente faz as clipagens, né? Então nós temos um armário cheio de clipagem. Do Diário, né? Desde a época, ainda tinha antes a Razão também, Sim. Né? Então nós estamos há 28 anos frente ao teatro, eu estou frente ao teatro com a equipe, e notícias diárias, né? Que quase tem. Agora até não tem mais tanto, né, Cione? Temos novamente. Estamos voltando. Uma novidade desses 23 anos voltarmos com uma ênfase maior na cultura, na página de cultura. Sim, não, porque vocês fizeram uma linda reportagem, acho que foi até tu que fez, dos 28 anos nossos agora. Mas eu digo assim, que a gente tinha combinado de segundas-feiras ia sair, né? Normalmente toda a programação do teatro, que o Serginho manda para ti, acho que para Alexandre e para Grazi, né? Toda semana ele manda a programação. Mas agora no cotidiano a gente está voltando com o ritmo da página todos os dias, então com essa mais factualidade. Então aquelas situações não num único dia toda a agenda, mas no dia a dia trazendo que bom. Né, as situações Ruth, do teatro. como é que tu lê o jornal? Eu sempre é uma curiosidade que eu tenho. É a primeira capa, de trás para frente. É de trás. Também de trás para frente. É bem comum, né? A revista também. Eu também gosto. Eu olho sempre, não sei por que eu vou assim, ó. Quer dizer, eu vejo a capa e aí eu viro o jornal e ó.
Primeiro eu vejo quem que vai no jogo de cintura, eu olho sempre. É que na contracapa do jornal, para quem não tem o jornal impresso aí, nem acompanha no digital, na contracapa do diário, todo dia tem a programação, o principal da programação na rádio CDN e na TV Diário. Então ali sempre está o jogo de cintura com o tema e as participantes do dia. E também o Marcos Fonseca, que eu gosto muito, e o Pablo também, então eu vejo quem são os convidados, né? Eu gosto de acompanhar, porque aí a gente vê direitinho. Que mais? Daí eu vou indo. Já vou dizer, outro dia veio uma pesquisa para mim, né? O que eu não me lembro se o que eu não gosto. O que você não se detém muito no jornal? O que passa direto? Tá, então eu respondi bem francamente. Não olho classificados. Isso é triste, né? Porque os coitados que botam ali, não olho. Não olho aqueles que deveria olhar, não olho coisa policial. Também não. Agora o resto eu leio tudo, né? Tudo. Aí vem o Deni, aí vem tudo, né? Agora a gente sente falta que não tem mais a Maristela também, né? Que dava os aniversariantes, né? Todo no domingo, né? Quando ela fazia sábado, domingo, a gente via quem que era aniversariante, aí já clicava. Mas eu leio, esses dois, policial e classificados, realmente não é do meu André forte. Loreto, nos conte a tua ligação com o diário. Então, tu sabe que eu estava lembrando agora, a gente tem a ligação com o impresso, meus pais assinavam, né? Meu pai assinava, e desde sempre, né, gente, meu pai assinava Razão, assinava Diário, assinava Zero Hora, assinava Correio do Povo, e ele tinha todo, né, um ritual para ler. Ele lia de trás para frente também, eu também leio o jornal de trás para frente. Deve ter algum motivo as pessoas fazerem isso. Não sei. Será que a gente quer acelerar alguma coisa? Sei, deve ter alguma explicação. Alguma psicóloga de vocês naquele jogo de descobrir por que a maioria das pessoas faz. E tu sabe que uma coisa que a gente sempre achou o diário, né? O diário, né? Aquela coisa toda. E quando o pai faleceu, sem entrar em contato com a gente, claro, a assinatura era dele, eu não sei como, se existe ou existia algum mecanismo, saiu uma notinha de agradecimento a ele. E nós ficamos, meu Deus, mas como é que sabem da existência? Quem é nós na fila do pão, sabe? Então foi bem do diário. Exatamente, nós ficamos bem emocionados até na época. E aí depois eu fui embora. E hoje eu tenho outra ligação, né, com o diário. Aparecia e lia quando eu fazia música, quando tocava na orquestra. Então, assim, a gente acompanhava mais a parte cultural. E hoje eu tenho outra relação. Hoje eu tenho uma relação profissional, né, em eventos, gosto de vir no jogo de cintura. Me sinto muito honrada, não só para poder trazer a minha visão de vida e experiências de todas as coisas que vivi e passei, mas porque eu me divirto, assim, eu digo pra Fábio, claro, tem temas que às vezes são mais pesados, mas assim, é meu momento, sabe, tipo meu momentinho ali, uma hora, eu não preciso estar preocupada com outra coisa, eu tô ali só pra, e se deixa eu já faço uma piada, porque eu gosto, então assim, é o meu momento, eu gosto muito eu tenho uma relação muito afetuosa, assim, com o grupo como um todo hoje em dia, sabe? Sempre foi. Vem de família, não é de agora, né? Mas hoje em dia, a Andréia é essa relação que eu tenho com o Grupo Diário. Sou muito grata, realmente, pela confiança que vocês têm, tanto no meu trabalho quanto na minha persona. Ciane Gomes, que está ali junto comigo na foto. A minha relação com o diário é de maternidade, né? Quando a gente lá no dia 20 de maio, um mês antes do jornal nascer, quando a gente começou, a equipe se reuniu, ainda sem muita certeza que a gente ia conseguir se organizar e organizar todos os processos, mas a gente conseguiu, né, Fábio? 23 anos depois, cá estamos. E o jornal, ele é uma realização para mim, no sentido de que eu me formei em jornalismo e saí de Santa Maria. Então, eu comecei a trabalhar lá em Santa Catarina, depois Porto Alegre e tal. Estar na minha cidade, trabalhando no jornal daqui, foi uma sensação maravilhosa que nasceu com o diário. Porque, claro, eu tinha estagiado na Razão e tal, mas formada, eu saí de Santa Maria e quando eu voltei daí profissional, eu tive a felicidade de ter
de acompanhar o nascimento do Diário de Santa Maria. E é uma relação que ela é inevitável, ela é assim, ela não se rompe, porque eu fiquei um bom período fora do Diário, só com outras atividades, mas era assim, eu estava fora da redação, mas eu não estava fora do Diário, eu não me sentia, né, fora do Diário, mesmo num período que eu não estava nem escrevendo, com crônicas, nada, não estava no dia a dia do jornal, mas é uma relação que se construiu de uma forma extremamente forte, e quando eu volto para o jornal, daí agora em 2023, daí já parece que assim, não, tá, agora tá tudo no seu lugar. Tô em casa, né? Tô em casa. E eu vejo que o jornal, ele tem estabeleceu uma relação com a comunidade, que é uma relação muito bonita, uma relação que é essa a intenção do jornal, né, das portas abertas, de estar perto, de não é a cidade e a região como um dos muitos assuntos, não. A cidade e a região estão no foco, é o que realmente é a matéria-prima essencial do jornalismo do Diário, e hoje Grupo Diário. Mas o impresso, que foi assim o que dá o ponto de partida para a construção que se tem hoje, se mostra muito sólido. Hoje, aos 23 anos, com muita história, né, muita água passada por baixo dessa ponte, é uma construção muito bonita. E a gente vê que justamente esse pilar que lá atrás era muito claro, é esse o alicerce, que é a relação com a comunidade, ele segue bem forte e claro como realmente um pilar essencial da estrutura do Diário. Antes da Leila falar, só para a gente contextualizar, então, o jornal impresso, Diário de Santa Maria, ele surge lá em 19 de junho de 2002, na época era o 6º jornal impresso do grupo RBS, então pertencia lá, começou assim, e até 2017 o jornal impresso e o site, né, eram então desse grupo. Em 2017, então, assumem o comando do Diário, na época só o impresso e o digital, logo no início, em 2017, um grupo de 10 empresários locais. A partir dali, todo o crescimento que a gente vê hoje, que chama do Grupo Diário, que é o principal veículo do interior do estado, né? A gente se intitula assim como a gente é, né? A gente é aqui como grupo, como somando todos os veículos, o maior do interior do estado, o principal do interior do estado. Então, a partir de 2017, quando passa a direção, então, para esse grupo de empresários, aí, a partir daí, a gente começa a crescer. Então, chegam a TV Diário, na sequência, a Rádio CDN, aí sim o site também, logo no início, né, Cione, o site ele já começa a ganhar vida própria, quer dizer, não era só um repicar, não era só a reprodução das notícias que estavam lá no impresso, no site, não. O site ele ganha vida própria, então trazendo todas as notícias já em 2017 com muita agilidade, muita qualidade da informação, e a partir daí começam a vir esses novos veículos, né? A TV Diário, na sequência a Rádio CDN, a revista Persona, as redes sociais, então, muito atuantes. Então, foi a partir dali, quando passa para esse comando local, né, o impresso, que a gente passa a se formatar, a crescer, então, como grupo. Eu acho que é importante a gente trazer essa contextualização, porque às vezes as pessoas não lembram. São 11 diretores? Sim, na época eram 10, agora são 11 no total, empresários. Sim, isso é muito importante, né, que juntou, assim... E que eles resgataram o impresso numa época em que todo mundo dizia que era loucura. Os jornais impressos estavam morrendo, estavam todos fechando, e esse grupo ele vem para resgatar esse veículo e mais do que isso, resgata e faz o grupo crescer muito, né? Hoje nós estamos em todas as mídias possíveis, né? Nós somos um produto multiplataforma
como a gente diz, e cada vez mais perto da comunidade, que é isso que a Sione traz, né? A gente foi fortalecendo esse vínculo aí com o passar dos anos aí, porque em mais plataformas, né? Então, hoje, a gente tem todas as possibilidades de acompanhar o grupo. Dia desses, eu recebi um estudante que queria fazer estágio aqui, e aí uma das argumentações, eu perguntei, né, mas por que tu quer vir para o grupo, né? Tem outras possibilidades e tal. Daí ele disse, não, mas é que aqui no grupo diário que eu vou vivenciar todas as plataformas. É verdade. Eu vou ter todas as experiências, porque vocês têm todas as possibilidades aqui dentro. Né? Então também o diário sempre foi e acho que se consolidou muito, né, Sione, como uma escola para esses estudantes que estão saindo, né? Sione foi coordenadora também da UFN, do curso de jornalismo, e a gente percebe, assim, muito claramente como eles buscam essa experiência para começar, e como eu tenho acompanhado nesses 23 anos ininterruptos, como os que se dedicam, os que buscam esse aprendizado, eles já voam muito rapidamente e voam muito longe, né? Porque então, justamente essa experiência, aí eu atropelando, não sei se eu falava agora, eu já falei, que nem falou ainda, né? Mas justamente essa multiplicidade, ela é muito importante. Hoje a gente a Fábio falou assim, o grupo assume numa época em que o jornalismo está morrendo, o jornalismo impresso, né? E a gente sabe que se a gente pensar o impresso com aquele olhar do jornal lá do século passado, sim, aquele formato, ele realmente não se sustenta, porque hoje a gente está num momento em que há muito dinamismo nas redes. Então, realmente, se a gente pensar do ciclo do jornal, que hoje o repórter vê a situação e vai apurar, buscar informação, e tudo isso vai passar pela indústria para ser impresso, para chegar na casa da Ruth lá no outro dia, né? Esse tempo a gente não tem, a sociedade não tem mais essa paciência de esperar esse tempo, se quer informações mais rápidas. Então, me parece que justamente o que é um delimitador do jornal impresso que morre e do jornal impresso que se fortalece, e a gente vê que hoje o diário, enquanto um produto multiplataforma, que está no papel, que a Ruth gosta, mas também está rapidamente lá no celular daquela pessoa que quer a informação muito rápida, é justamente aí a força. E da mesma forma que é uma força no jornalismo, da informação que circula, é uma força, claro, para esse profissional que está em processo de construção, para realmente ele conviver com situação de um jornalismo atual, que é esse jornalismo que não é com o tempo do impresso, né, que é esse tempo de 24 horas, eu peguei informação aqui, eu vou processar até que ela seja publicada, e ao mesmo tempo tem também essa dinâmica. Então, é o multi. Tem a informação que rapidamente é disponibilizada pelos meios digitais para um consumo imediato, mas ela também tem essa... eu não vou usar credibilidade, porque a gente também sabe que as outras mídias, elas também têm a sua credibilidade consolidada, mas para quem sente a necessidade da materialização dessa informação no papel. Aí eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente, tipo eu, que não é tão de rede social, realmente não me preocupo muito com isso, porque senão me consome, eu fico o dia inteiro nisso, não. Tem muita gente que reclama assim, mas eu não vi isso no jornal impresso. Sabe, assim, que ainda para ser verdade, mas tem que ter saído no impresso. Tem muita gente. Ouve muito. Eu lá no teatro, eu ouço assim, mas eu não li, não saiu nada no impresso. Se não saiu no impresso é porque não aconteceu. Então ainda a pessoa fica sem saber. Por isso que eu digo, é importante que a gente, por exemplo, outro dia nós tivemos um espetáculo, 2 lindíssimos de dança, né?
E as pessoas, claro, os nossos sócios, até aproveito para convidar quem não é sócio, se associar no teatro, recebe pelo WhatsApp, Serginho bota a programação sempre, como ele manda para vocês, mas assim, a pessoa, então perdeu que não saiu nada no impresso, que era sobre as danças, né? O solo de dança, foi uma coisa assim fantástica. Então quem olhava e dizia assim, mas como é que não saiu nada no impresso, não saiu nada no diário? Eu não sabia que tinha. Eu digo, bom, aí então se associa, né? Porque se tu é sócia, tu vai receber a programação. Na volta do intervalo, a gente ouve a experiência da Leila com o diário. Isso. Na volta. Jogo de Cintura. Programa não recomendado para menores de 14 anos. Fabiana Sparrenberger. O inverno está chegando, tanta gente precisando de roupas, cobertas, calçados que estejam em bom estado. O amor aquece, quem recebe não se esquece. Abra o seu roupeiro e esquente um coração. Campanha do Agasalho 2025, Prefeitura de Santa Maria. Inovar é cuidar. Apoio Grupo Diário. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Seu banco divide os resultados com você? Acreditamos que cooperar é quando todos ganham. Aqui você é mais que um cliente, é um associado, participa das decisões e dos resultados. É dinheiro direto na sua conta. Mas como que isso acontece na prática? Anualmente, os resultados são divididos entre os associados conforme a sua participação em produtos, como investimentos, cartões de crédito, consórcios, entre outros. Quanto mais você utiliza os produtos do Sicredi, mais você contribui para o crescimento da cooperativa e mais benefícios você recebe. Porque aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Jogo de Cintura. Programa não recomendado para menores de 14 anos. Fabiana Sparrenberger. Minha história com o Diário, que está fazendo 23 anos neste feriado de Corpus Christi. E promove no domingo a feijoada do Diário lá no Avenida Tênis Clube. Depois eu passo o serviço, ainda tem ingresso sempre nesse tradicional evento. É o mais tradicional evento do Grupo Diário, a feijoada, justamente sempre em celebração nesse período aí ao aniversário do jornal, no caso agora do grupo, né? E sempre nesse período e sempre com essa proposta de ajuda às entidades beneficentes que tanto ajudam, que tanto fazem a diferença aqui em Santa Maria. Leila Moura, sua ligação com o Diário, nos conte tudo em detalhes e com bastante tempo, tá? Agora o microfone é todo teu pelos próximos 15 minutos. Então, primeiro quero parabenizar então a direção e os colaboradores do Diário. Acho que é um orgulho para Santa Maria ter uma estrutura como se tem hoje, né, no jornal. E a minha ligação, primeiro eu acho que foi bem forte no período que tínhamos o Mulheres Donas de Si,
que a gente fazia vários eventos solidários e sempre a gente contou com a colaboração do Diário. E uma outra situação que também para nós é super importante é a questão da campanha de doação de sangue, que a gente faz o Grenal pela Vida, já fizemos 3 anos consecutivos, eu coordenei esse trabalho, e o Diário tem um papel fundamental, inclusive é capa, todos os dias do Diário, o placar das doações entre colorados e gremistas. E, então, não só por essa publicação em capa, mas neste período são várias reportagens, tanto no Diário Impresso, quanto os espaços que são disponibilizados para nós aqui na Rádio CDN. Então, eu acho que a minha história tem a ver com essas duas trajetórias, tanto enquanto mulheres donas de si, quanto integrante do Lions Dores. Sione, dia desses, alguém me falou um argumento, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, assim, tão profundamente nesse aspecto, e olha que eu já vou fazer 30 anos de jornalismo, eu não tinha pensado nessa profundidade, assim, da relevância, principalmente do jornal impresso. A gente sabe, por pesquisas, né, Sione, que os países que têm um jornal, né, que tinham, isso mais passado, que tinha um jornal impresso forte, atuante, cobrando, são cidades que sempre se desenvolvem mais do que as outras. As pesquisas mostram isso muito claramente, que as cidades que têm um veículo forte, hoje a gente está falando aqui mais do jornal impresso, que foi a origem, né, do grupo, mas as cidades que têm esse veículo atuante, elas se desenvolvem muito mais, porque, né, as autoridades são cobradas, as promessas são acompanhadas, então isso é muito, muito claro. E aí essa pessoa me disse assim, que além de assinar o jornal para estar informado, para se sentir pertencente à sua cidade, para se sentir, eu assino o jornal porque eu me sinto daí integrada, eu me sinto sabendo de todos os assuntos, eu sei hoje, se me perguntarem, eu sei quais são os principais desafios da cidade, eu sei o que de principal está acontecendo em cada uma das áreas, na saúde, na educação, na cultura, na segurança, eu acompanhando o impresso, eu tenho essa vivência, eu sei falar sobre isso, eu sei me pronunciar quando alguém pede a minha opinião, mas mais do que isso, eu assino o Diário porque eu quero muito ajudar a minha cidade. Então, como eu não tenho tempo e nem energia, nem perfil para ser vereador e para tentar fazer alguma coisa pela minha cidade, eu assino o jornal. Porque eu assinando o jornal, vocês vão estar cobrando por mim e vão estar fazendo com que essa cidade se desenvolva. Olha o tamanho da percepção. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Eu assino por cidadania, ele me disse. Eu assino por uma questão de cidadania. Porque eu sei que assinando o jornal, eu não estou dando um dinheiro. Claro, estou dando um dinheiro, estou pagando por uma empresa privada. Mas vai muito além disso. Além do meu interesse pessoal de estar bem informado e com uma informação de credibilidade, eu estou ajudando a minha cidade. Isso é um ato de cidadania. Eu nunca tinha pensado com tamanha profundidade a relevância do jornal. Não, sem sombra de dúvidas que é um espaço, ele é um espaço privilegiado, se olha de um espaço privilegiado e se tem um espaço privilegiado para que vozes sejam reverberadas. Então, não só aquilo que o jornal traz, aquela pauta que é uma cobrança ou aquela situação que se mostra, inclusive positivamente, não só cobrando, quando a gente fala cobrança, a gente está se remetendo ao que precisa ser melhorado, mas também quando se traz espetáculos maravilhosos, se mostra a grandiosidade do teatro, 13 de maio, que é da alma de uma pessoa, como mostramos bem recentemente, um catador que tem os animais, como repercutiu, como isso foi um movimento importante que a gente verificou
não só de ajuda para ele, mas o como tocou no coração das pessoas, sabe? Então, e como é bonito a gente sentir, a gente enxergar que a cidade tem essas pessoas, né? E principalmente, em outro aspecto que eu acho muito interessante é justamente o quanto o jornal pode dar voz a quem quiser, quem buscar o jornal, quem se manifestar, seja pelas cartas do leitor, seja por sugestão de pauta, porque realmente assim, a gente não tem a pretensão de estar em todos os lugares, né? Não temos pernas para estar em todos os lugares, mas com certeza o jornal não deixa de ouvir quem vem buscar, quem quer um espaço, seja em qualquer área, né? Claro que a que eu conheço melhor é a da cultura, na qual eu estou a mais próxima, mas aquele músico, aquele ator que manda uma mensagem para cá e tal, não há portas fechadas, né? E penso que é uma das preocupações constantes para todos da redação, essa ideia de que o jornal é da cidade. O jornal, e da cidade a gente acostuma, né? Na realidade é da cidade e da região, né? Então, o que se quer mostrar? Se quer mostrar o que é daqui, né? Se quer mostrar cada vez mais uma cidade em desenvolvimento, uma cidade com melhores condições. Então, esse olhar de que ter uma imprensa forte ajuda no desenvolvimento é justamente porque tanto se tem maior possibilidade de mostrar, e mostrando quem somos, a gente gera maior pertencimento, né? Porque se a gente não conhece, a gente não... Por que eu vou me interessar e querer melhorar um espaço que eu nem sei como que é, né? Agora, quando eu me sinto parte, eu quero essa situação melhor, eu quero desenvolvimento, e também por toda a possibilidade de vozes que podem ser ampliadas a partir do jornal. Tu sabe que, falando no impresso, agora a gente volta para o impresso, tudo que a gente tem clipado, hoje em dia, por exemplo, tu tira uma foto, né? Eu vejo isso pelos meus netos também. A gente tirava quando eram pequenininhos, eu revelava tudo. Hoje em dia eu não revelo mais, está tudo no celular. Então, o impresso, a gente tem todo o desenvolvimento da nossa... Desde que a gente inaugurou o teatro, primeiro com a Razão, depois agora com o Diário, tudo clipado lá. Quer dizer, qualquer dia que tu quiser, tu vai lá nas folhas e tá lá, né? Gravadinho. E se tu fica no online, tu não... Claro, a gente consegue imprimir, mas no impresso a gente corta e tem... É mais ou menos como... Né, o amor que a gente tem pelo livro de papel, né? De papel, né? Que dá para folhear, que dá para revisitar. Né? É palpável, né? Por isso que eu digo. Isso ainda tem... E a importância, tu estava falando da região, porque o que atinge, né? A gente vê o que atinge o Diário, toda a região, né? É enorme. São quase 40 municípios, acho que 39 nós estamos. Tu vê, né? Como a gente vê pessoas que são de fora, lá, não sei de onde. É porque eu vi no jornal. E muita gente ainda, e aí não o impresso, né? Mas assim no digital, que são santamarienses, moradores da região, fora, né? Que foram embora, mas que querem preservar esse vínculo de alguma forma. Então acabam assinando, né, para ter essa ligação, para vivenciar isso. Vamos para mais um intervalinho? Jogo de Cintura. Programa não recomendado para menores de 14 anos. Fabiana Sparrenberger. O inverno está chegando, tanta gente precisando de roupas, cobertas, calçados que estejam em bom estado. O amor aquece, quem recebe não se esquece. Abra o seu roupeiro e esquente um coração. Campanha do Agasalho 2025, Prefeitura de Santa Maria. Inovar é cuidar. Apoio Grupo Diário. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha,
Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Seu banco divide os resultados com você? Acreditamos que cooperar é quando todos ganham. Aqui você é mais que um cliente, é um associado, participa das decisões e dos resultados. É dinheiro direto na sua conta. Mas como que isso acontece na prática? Anualmente, os resultados são divididos entre os associados conforme a sua participação em produtos, como investimentos, cartões de crédito, consórcios, entre outros. Quanto mais você utiliza os produtos do Sicredi, mais você contribui para o crescimento da cooperativa e mais benefícios você recebe. Porque aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Jogo de Cintura. Programa não recomendado para menores de 14 anos. Fabiana Sparrenberger. Jogo de cintura especial neste feriado de Corpus Christi. A pauta de hoje: Minha História com o Diário, que está fazendo 23 anos nesta quinta-feira e que promove no domingo a feijoada solidária do Diário, nosso evento mais tradicional. Depois eu dou o serviço aqui. Ainda temos ingressos, ainda você pode participar desse que é o momento de celebração junto com a comunidade, que é aquela que a gente trabalha, para quem a gente trabalha e trabalhou durante todo esse tempo. Gurias, vamos falar sobre os nossos assuntos preferidos. O que mais gosta, o que vocês mais gostam de ler no diário? Que tipo de notícia vocês procuram? E depois eu vou trazer aqui uma pesquisa que a gente faz também com os nossos assinantes. Começamos a fazer mais ou menos uns 15 dias, e aí vou trazer um pouquinho as preferências de quem acompanha o impresso, o que costuma ler sempre, o que mais chama a atenção. E começa comigo? Cultura, óbvio, e o que mais além da cultura? Não, eu acompanho a nossa vida, né? Então eu gosto, claro, cultura, mas gosto de ler sobre a política, o que está acontecendo, né? Gosto de ver os eventos, não só da cultura, mas os outros também, sobre as partes agronômicas, quer dizer... Segunda-feira nós temos as colunas especiais no impresso, que é do Adriano Arruê e da professora Dani... Ai, como é que eu vou esquecer o nome? Depois eu descubro o nome dela e passo. Professora Dani também, que é professora lá em Cruz Alta, Dani Araldi, que é professora lá em Cruz Alta também. E segunda-feira ela é temática do agro. Então a gente tem uma coluna. Eu leio, eu gosto de ler muito. Eu leio, claro, quando tem. Às vezes eu pego o jornal de 2-3 dias, porque às vezes não dá tempo, né? Mas guardo. Daí tu senta em algum momento para olhar tudo. Não acredito. Claro. Não, às vezes não dá tempo, eu saio muito cedo de manhã e às vezes tem muita coisa e tal. Quando chega às vezes de noite eu vou ver o que saiu e se não no outro dia, né? Guardo todos. Tudo. Olha, mas mais as colunas, imagino, os colunistas. Sim, eu sempre passo assim, né? Porque o jornal chega na minha casa, quer dizer, chega aqui no condomínio às 7h, às 8h está na porta da minha casa, mas às 8h já estou saindo, né? Então eu só pego, dou aquela de trás para frente, né? Uma olhada para ver o que tem, assim, e depois, sim, se dá tempo eu leio, e se não eu guardo para ler. Eu tenho muitos jornais, porque eu também tenho a 0 Hora, que eu leio, assim, às vezes só domingo, quando tenho de manhã, aí eu repasso a semana inteira, para ler com mais cuidado, olha né? Só. Mas passa limpa a semana. Mas sabendo o que está acontecendo, né? Déia. Cara, assim, o digital, por exemplo, eu vejo quase tudo, né? Entrou ali, eu olho, algumas coisas eu entro, me
né? Me aproprio do que está sendo dito, mas assim, eventos eu gosto muito de saber o que está acontecendo na cidade de maneira geral, a parte cultural me chama bastante atenção, no impresso eu olho classificado. Diferente da Ruth, eu gosto, eu não gosto de olhar... procura no classificado? Nada, eu só olho. Só pra ver o que tem. Às vezes, por exemplo, assim, vai ter uma barbada ali, entendeu? Alguém vendendo alguma coisa que eu vou achar importante, interessante para a empresa, alguma coisa. Aí eu olho, entendeu? Mas eu olho, mas faz muito tempo que eu olho classificado, sempre porque é louca. Não tem interesse, mas olha... mas olha, igual vai, que tem alguma coisa interessante. E aí... Classificado circula na quarta-feira, na edição impressa de quarta e na edição do fim de semana. E aí eu gosto, assim, de olhar, gosto das cruzadinhas, e compro o livro de cruzadinha quando é o impresso. Mas o digital eu consumo muita coisa. Gosto de saber das questões políticas, mas no sentido de quais são as movimentações, o que está acontecendo, para me inteirar como cidadão, assim, como cidadã realmente. Mas me foco muito mais nos eventos sociais, no sentido de, vai acontecer tal coisa, alguma movimentação do Laias, alguma coisa que daqui a pouco eu possa ajudar, sabe? Alguma coisa que eu possa me envolver. Aí fora a parte cultural, né? Que eu gosto bastante, gosto mesmo de saber o que vai ter na cidade. Quase sempre não vou, porque não tem tempo. Mas eu curto saber. Você tá sabendo que... Não, eu tô dizendo, vai lá, que vai ser ver legal. O teatro é né? Que vira e mexe a gente diz, vai ter tal... peça no teatro, assim. Dia 21 agora, hein? Viu? Toque vem de fora. Essa eu vi. Isso quer dizer, se é que eles vão conseguir passar, né? Até vou agora me informar hoje à tarde, porque amanhã é feriado, será que dá para vir? Posso só dar uma... Claro! Saiu hoje no impresso, mas eu já vou dar uma notícia aqui para vocês. Foi cancelado o evento da orquestra, tá? Operística aquele. Foi cancelado. Por causa da chuva? Hoje saiu que vai ser dia 26 às 20 horas no Salão, mas já estou avisando que foi cancelado. Informaram a gente depois. Essa é uma delimitação do impresso, né? Uma vez impresso, a gente não tem como dizer exatamente. Foi cancelado ontem em função, eu acredito, já das chuvas. Leila? Mais no digital. E acompanho de tudo um pouco, inclusive cada um com as suas loucuras, mas às vezes eu gosto de ver os comentários, porque cada coisa... os comentários no digital, sempre? Como as pessoas ficam delirando ali, às vezes um assunto, e elas colocam outro enfoque, aí o outro já segue falando, mas eu acompanho mais realmente o digital. Aí todos os assuntos. O digital ele é mais fácil nesse sentido, né? Tu tem acesso a mais informações, informações rápidas, né? Mas os comentários das pessoas tem umas coisas assim que às vezes eu nem entro no comentário, se é um assunto muito polêmico, porque aí eu vou querer ler todos os comentários, a vontade de comentar o comentário é grande, e aí muitas vezes eu não posso comentar o comentário, entendeu? E aí eu tenho que ficar me restringindo, eu disse, não vou nem olhar, porque senão eu fico que nem diz a Ruth, perco um tempão ali, em vez de vai trabalhar, né? Tu fica ali 2 horas depois, tu tá lendo comentário. Por isso que eu não olho, porque a gente não tem tempo de ficar olhando tudo, né? Então eu não prefiro nem olhar. Sim. A Cione edita uma página que é entre os temas que os nossos leitores mais acompanham, né? São 2, na real. Horóscopo e cruzadinhas. Horóscopo. Horóscopo é bem lido? A pesquisa está contando que sim. As cruzadas. A pesquisa está contando que sim. Eu cheguei a desconfiar, né, de que não teria essa leitura justamente pela diversidade de possibilidades que se tem no digital, né, inclusive de maior personalização, que o impresso não tem. O impresso tem ali um padrãozinho que vem por signo e é isso. Mas tem leitura, os leitores gostam, né? Então é dos aspectos que a gente nunca vai deixar faltar, né? Nas páginas sempre traz o horóscopo. E a cruzadinha, que é aquele momentinho do passatempo, né? Que muitos dos leitores fazem questão de E muita gente, Cione, isso tem chegado também as nossas colegas lá
no setor que cuida das assinaturas, do atendimento ao assinante, tem chegado que muita gente faz, que é para desenvolver a memória, colocou isso como uma prática diária. A gente sabe que é um exercício, né, que contribui bastante para essa acuidade mental, né? Então, para seguir, né, provocando, né, principalmente mais do que para quem está no dia a dia, que tem as exigências cotidianas, mas, por exemplo, as pessoas que já se aposentaram, né, e que então não estão mais no dia a dia, não estão escrevendo todo dia, não estão, então é uma prática recomendada, né, de não deixar, não deixa esfriar aí o pensamento, segue usando. A cabeça, né, tem que funcionar. Tem que funcionar. E agora a gente ampliou, desde o final de semana passado, a gente ampliou esse espaço com mais uma possibilidade. Então, além da cruzada que se tem todo dia no jornal, aos finais de semana a gente também está trazendo o passatempo de caça-palavras, né? Nessa mesma ideia de possibilitar mais uma diversão para aquelas pessoas que têm esse hábito. Deixa eu fazer um comentário bem rápido a respeito do horóscopo. Porque tu sabe que eu nem lembrava, hoje eu não vejo horóscopo, você não vê não, né? Mas quando eu era mais jovem, e aí o pai assinava 2.800 jornais, eu ia sair, por exemplo, na faculdade, alguma coisa assim, eu folhava direto, né? Focada no e se um divergia do outro, eu dizia, não, acho que esse aqui é o que vai ser. Eu vou ficar com esse. Esse aqui vai funcionar melhor comigo hoje. É sobre isso. Hoje não mais. Mas eu acho que as pessoas que leem o horóscopo têm essa sensação da nostalgia. Nem tô falando da cruzadinha. Eu fazia as cruzadinhas. Hoje eu compro os livrinhos e faço as crianças fazerem. E assim, é divertido. Eu me divertia fazendo. E é conhecimento. É uma forma de estimular conhecimento geral. Né? Eu acho que o impresso, para mim, hoje, que as crianças são jovens e tudo, e tu obrigatoriamente tu entra no mundo digital de uma forma muito mais intensa com eles, mas assim, o impresso, ele é nostálgico para mim. Eu gosto de folhear só pela nostalgia, sabe? Acho que por isso que eu leio isso classificado. Só pela nostalgia de estar ali, sabe? O palpável, o livro. Para mim, ele me dá essa sensação de nostalgia, relembra. Então, eu acho muito bacana. Para quem for ler todos os dias o nosso horóscopo, que é do João Bidu, ele, além de ter as previsões ali, conforme os astros e tal, tem sugestão de cor e sugestão de palpites numéricos. Aí, então, pronto. Mas isso no impresso ou no digital? No impresso, diariamente se tem esse o nosso formato, né, de horóscopo, que tem o pequeno texto aquele, rapidinho, é um parágrafo com relação ao astro, né, a como está a lua, o sol em relação ao signo, e a questão de um palpite, né, que são 3 números, 2 ou 3 números, sempre, todos os dias, e a cor indicada para aquele signo no dia. Vou começar a ler agora. E a cena acumulou. Está na hora de abrir o jornal e pegar algumas dicas. Então. Olha só, gurias, na mesma pesquisa que a gente está comentando, que a gente começou faz 2 semanas, assinantes, a gente pergunta o que você sempre olha, nunca deixa de ver no jornal. E aí, a maioria vê tudo. É que nem tu, Ruth. Olha tudo. Não tem Sim, mas não se detém especificamente. Gosta de tudo. Aí, na sequência, que eu fiquei bem... Não, eu não gosto de tudo, por exemplo... Polícia, tu não gosta? Eu não olho, esses acidentes eu nem olho. É uma página, 2 no máximo, o resto tu olha tudo. Na sequência, a editoria, olha só o assunto, isso que me surpreendeu bastante. Que a gente acha, às vezes, que as pessoas não têm esse interesse. Mas a editoria que tem aparecido com mais frequência, assim, das pessoas dizendo eu não deixo de ler nunca, é a política. O Denis e a Jaqueline. Mais a Jaqueline, né? Que é mais específica da política. Foi essa pesquisa que a gente respondeu, Interessante, né? Porque é uma coisa que a gente acha que os leitores, né, Sione? Se a gente fizesse o jornal com a cabeça de jornalista apenas e não ouvindo, né, os leitores... Eu acho que a gente não daria ênfase para política. Porque, eu acho que talvez seja um dos encantos do jornal impresso, né? Que a gente sabe que dos veículos, assim como a televisão,
ele é o mais generalista, né? Atinge um público muito mais amplo. E ao atingir um público amplo, é um público com os mais diferentes interesses. Isso talvez seja também a riqueza dessas pesquisas, né? Parar para ouvir o leitor para enxergar de uma forma mais clara. Porque bem isso, às vezes a gente vive numa bolha, né? Nós aqui, jornalistas, temos o nosso olhar e, ao fazer o jornal, a preocupação ela precisa ser enxergar aquilo também que o leitor tem interesse de ler. Foi bem ampla essa pesquisa? Assim, não, a gente está com 2 semanas, Ruth. A gente está começando. A gente ouve 5 assinantes, assim, de conversa mesmo, por dia. Que bom, então, legal. É uma coisa que a gente quer fazer todos os dias, justamente para conseguir um mapeamento fundamentar melhor as nossas decisões, né? No que apostar mais, no que a gente, né, revisita, né? Editorias que a gente revisita. Previsão do tempo, olha só, tem aparecido com mais interesse até do que horóscopo e cruzadinhos. Previsão do tempo. Muita gente dizendo que não sai de casa sem antes ler a previsão do tempo, sem antes olhar a previsão do tempo. Eu sempre ouço o Verardo, né? De manhã cedo, eu acho que ele acerta sempre, né? Porque o Cleo com aquele da Zero Agora esse, o Verardo, é muito eficiente. E o interessante é justamente que para quem acorda mais cedo pode ouvir na rádio. Né? Ele cedinho tá lá, eu acho que 7h15 ele tá entrando. 7h04 é o início do Bom Dia Cidade. Já tá lá. Quem quer um pouco mais de detalhamento, assim, quer enxergar a arte que ele comenta e tal, dali a pouquinho tá no digital. Quem quer na mão, olhar aquela previsão na mão, tem no impresso. E em todos, né, os espaços do Grupo Diário o Verardo, da Baroclima, e traz justamente esse foco aqui. Ele, uma vez, no Bom Dia, explicou que um diferencial é justamente ser um olhar e claro, o aporte tecnológico que é aplicado especificamente para a nossa região. Então, não é a nossa região dentro de um olhar para o Rio Grande do Sul. Sim, com medições específicas em Santa Maria, na região, bem direcionado. Acertar mais, porque é mais direcionado. Ainda mais que a mãe e o pai moram aqui, né? Sim, no Perpétuo Socorro. Então, claro, tem até as estações, né? A gente tem o Perpétuo Socorro, tem lá na universidade, tem vários. Então, é muito específica. Então, aí diminui muito a possibilidade de erro, né? Ele não erra, né? A gente não vê ele errar. Eu sempre acompanho e tá sempre certinho. Vou falar um pouquinho aqui, gurias, da nossa feijoada do Diário, que Magliele Alves, que coordena o evento, diz que ainda tem ingressos. Então, a feijoada solidária do Diário é no domingo, lá na Avenida Tênis Clube, um dia de muita música, sabor e solidariedade. A feijoada é assinada pelo chefe Norberto da Cas, com chopp da Bart Sembir, caipirinha da RK Drinks e doces da doceria Adri Saquete. Deve ser assim? Saquete, tu conhece? Não conheço. Tomara que seja Saquete mesmo. E Dom Macarrons. Tem um espaço especial para criançada, com cardápio exclusivo, brinquedos e apresentações. O patrocínio é do Panifício Malé, Exame Diagnósticos, Funerária Ipiranga, Campal, Unimed, Bendita Semijoias, Unicred, Grupo Felice e Cancian Imóveis. Ingressos com direito a tudo incluído, R$160. Crianças de 5 a 10 anos pagam 60 e até 4 anos não pagam. Então, ingresso lá no site da Simpla, ou aqui na sede do Grupo Diário ainda. Eu vou passar aqui o contato da Magliele Alves, que ela pediu para passar o contato dela mesmo, para quem quiser informações. 99606-1012. 99606-1012. Então, esperamos você que é leitor do Diário, que nos acompanha nas outras plataformas, também lá na Feijoada do Diário, neste domingo. Quantos minutinhos temos ainda, Isa? Não temos mais? Nada? Nada? Tem que acabar?
Tem que acabar. Eu ia perguntar das nossas... Tu vê como tem papo, né? Eu ia perguntar das nossas coberturas inesquecíveis, assuntos que acompanhamos pelo diário e nunca esquecemos. Mas então fica para uma próxima. Vamos ter que encerrar. Agradecendo Leila, Cione, André Loreto, agradecendo a nossa assinante número 1. Não sei se número 1, mas ali nos primeiros dias. A nossa assinante de primeiro dia, Ruth Pereirão, agradecendo a sua companhia hoje e por esse tempo todo aí, quem assina o nosso impresso aqui nos acompanha, por também todas as plataformas, especialmente pelo jornal impresso, que foi aquele veículo que fez tudo isso nascer, e a gente é muito grato, muito feliz com a companhia dos nossos assinantes há 23 anos. Obrigado, um grande beijo, um ótimo feriado. Jogo de Cintura.